Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Piratas OP. Eu sou o Lucy e dessa vez a gente está aqui com alguma coisa que tem a ver com o canal. Agora eu sou 70% a menos hipócrita, porque a máscara do Naruto vai continuar aqui fazendo parte do personagem. Mas, enfim, pelo menos agora eu tô usando alguma coisa que tem a ver com o canal. Hoje eu quero falar do momento do desenvolvimento do arco que o Oda enganou você, me enganou, enganou todo mundo. E talvez você não tenha percebido que foi enganado. Então, roda a vinheta. O arco de Marineford com certeza é um dos arcos mais aclamados de One Piece. Muita gente ama esse arco, muita gente fala que é um dos melhores arcos, uma das melhores sagas da obra, mas muita gente, de certa forma, ignora algumas coisas, algumas pequenas coisas que mostram que você estava sendo enganado ali naquele arco. Você com certeza sabe o que acontece no final daquele arco. Então, eu vou te contar pra você aí que talvez tenha preguiça de ver o One Piece, ou você que não lembra tanto. Hoje nós vamos falar do ponto A até o ponto B de Marineford. Primeiramente, vamos falar de como que o arco realmente começou. A gente teve uns indícios de que viria algo muito grande lá no episódio 325 do anime, onde o Ace enfrenta o Barba Negra, e basicamente ali já estava premeditado ali que ia acontecer alguma coisa grande. Porém, só foi em Sabaody que as coisas começaram a comunar pro arco de Marineford. Basicamente, em Sabaody, a gente tinha o Luffy e os outros ali, eles estavam super empolgados para ir para a Ilha dos Tritões. Eles estavam super hypados, na maior vontade de finalmente conhecer o novo mundo. Até que acontece algumas coisas. Obviamente, estou falando ali do incidente com o Tenryubito, que basicamente atirou ali no Hachi. Ele queria comprar a Kemi para transformá-la numa escrava, e basicamente aquilo atiçou a fúria do Luffy. Mesmo ele sabendo que ele não poderia fazer alguma coisa contra aquele cara que estava ali, por mais que ele fosse fraco, ele assim o fez. Então assim, obviamente após ele dar aquele belo soco, o soco que todos os fãs de One Piece deram juntos, acontecem coisas horríveis atrás de coisas horríveis. Primeiramente a gente tem ali a aparição do Kizaru, que basicamente era o único almirante que estava faltando ser mostrado, e a gente sabe que ele não estava ali para brincadeira, ele estava ali para caçar o Luffy. E logo em seguida chega o Sentomaru com os pacifistas. Então você começa a entender que as coisas iriam esquentar, e você entra num desespero maior quando você vê o bando inteiro lutando contra um pacifista, enquanto eles tentavam escapar do Sentomaru e do Kizaru. Mesmo o Luffy e os outros supernovas que estavam ali tentando fazer alguma coisa contra eles, não estavam conseguindo. Nenhum dos supernovas era capaz de fazer alguma coisa. Então basicamente, depois ali de chegar o Rayleigh para dar aquele reforço em todo mundo, para dar aquela moral, o Kuma chega. E depois que o Kuma aparece, você pensa, fudeu! É isso que você pensa. Então o Kuma, ele simplesmente começa a derrotar um por um dos chapéus de palha. Ele começa ali pelo Zoro, Sop, Nami e tudo mais. Vai indo todos os personagens até só sobrar o Luffy. E você não entende o que aquilo significa. Por que ele estava fazendo aquilo, e principalmente, eles estavam vivos ou eles estavam mortos? Você fica com essa questão na cabeça. Então depois do Luffy ser ali derrotado pelo Kuma, depois dele ter percebido que as ações dele viriam cobrar cedo ou tarde, ele é mandado para a Amazon Lily. Lá na Ilha das Mulheres, aí ele conhece a Hancock. Ele tem todo aquele mini arco ali com as irmãs dela naquela luta e tudo mais. E depois ele descobre o passado da Hancock e tudo mais. E é lá que ele descobre que o Ace havia sido capturado. Então é basicamente aí que a gente tem o prenúncio da Grande Guerra. O Luffy fica totalmente abalado com aquilo. Como assim Ace foi capturado e vai ser executado pela marinha? Basicamente o Luffy, ele sente aquele desespero. Então após saber que seu irmão estava na grande prisão de Impel Down, que inclusive era uma prisão que a gente já tinha um certo conhecimento, o Luffy, ele decide partir em direção a Impel Down. Ele basicamente consegue se infiltrar em Impel Down com a ajuda da Hancock. Então ele vai em direção ao Ace. E ele consegue ali reencontrar
durante o caminho vários aliados que ele havia conhecido e também vários inimigos. Como a gente tem o retorno do Bonchan e a gente também tem o retorno do Crocodile. E basicamente o Luffy, ele vai reunindo uma galera e depois ele conhece novos personagens, como por exemplo o próprio Ivankov, o Jinbe. Jinbe, que era um daqueles personagens que a gente sabia que existia desde o início de One Piece, porém a gente nunca tinha visto. E em paralelo, enquanto o Ace estava lá na prisão conversando com o Jinbe, o Luffy estava tentando chegar lá no nível 5, ou era nível 6, onde o Ace estava. Aquele nível onde os criminosos mais perigosos do mundo ficavam. E depois de passar por várias coisas, depois do Luffy quase ser morto na prisão pelo diretor Megalan, ele recebe uma ajuda do Ivankov, que no caso ele iria perder alguns anos da vida dele em troca da salvação naquele momento. O Ivankov fala que ele sairia prejudicado de alguma forma, mas quando ele chega no bendito andar, o Ace não estava mais lá. Então naquele momento de desespero, o Ace foi levado, o Ace vai ser executado. Então em paralelo a isso, o Luffy ele vai reunindo mais gente, incluindo o próprio Jinbe, para ir em frente à Grande Guerra. E basicamente em meio a tudo isso, tá lá os próprios marinheiros. A própria marinha estava preparada para bater de frente contra o homem mais forte do mundo, Barba Branca. E basicamente a gente vê o quanto que o Barba Branca ele realmente se importava com o Ace, quanto que ele levava aquela coisa de família a sério. Ele estava preparado para lutar contra o mundo inteiro só para poder salvar o seu filho. Então basicamente esse é o momento que a gente tem a revelação de que o Ace, na verdade ele era filho de Gold Roger, o rei dos piratas. E basicamente é um momento chocante em que o Oda ele simplesmente começa a cuspir aí muitas informações importantes na sua cara. Enquanto o Luffy estava lá na prisão tentando escapar. E basicamente depois ali com a ajuda do Bonchan, dele ter conseguido fazer geral escapar, o Luffy ele reuniu várias pessoas ali, como eu já havia dito, Jinbe, Crocodile, Ivankov. Ele reuniu várias pessoas em busca de salvar o Ace. Mas o Luffy encontra o Barba Negra lá na prisão. E basicamente, mesmo ele lá naquelas condições, mesmo ele sendo mais fraco que o próprio Barba Negra, ele não teve medo de bater de frente com ele. Porém, o tempo não estava do lado do Luffy. Então basicamente ele tem que fazer aquela escolha. Ele teve que ir embora e deixar o Barba Negra ali. Então depois de um tempo o Luffy ele realmente chega na guerra. Então após chegar na guerra, ele tem todo aquele mini desenvolvimento de conversa com o Barba Branca e tudo aquilo. Então basicamente ele começa ali a ajudar e a ser ajudado. Ele estava ali com todo mundo e todo mundo estava ali para fazer ele chegar até o Ace. E basicamente a gente vê o Luffy ele batendo de frente com o Mihawk, ele batendo de frente com o Smoker, ele batendo de frente com personagem X, personagem Y. E todo mundo ali dos piratas Barba Branca estava lá para dar apoio a ele, inclusive os próprios aliados. Tanto que é impressionante a gente ver o próprio Crocodile dando ali uma ajuda para o Luffy em vários momentos. Então basicamente é aí que começa a construção para o momento em que o Oda ele te engana, ele destrói você. Após um monte de acontecimento, depois do próprio Luffy bater de frente com os 3 almirantes, mesmo só com um pedaço de madeira, ele estava lá lutando pelo irmão dele. E quando o Ace estava prestes a ser executado, ele desperta o Haki do Rei. E aí que todo mundo começa a perceber que o Luffy, ele era um daqueles que poderia ser bastante problemático no futuro. A marinha fica ali assustada com o poder dele. Muitos até dizem, ele precisa ser eliminado antes que se torne uma força maior. Porém, a sorte estava do lado do Luffy naquele momento. Ele consegue salvar o Ace, ele consegue tirar as algemas de Karoseki e ele consegue libertar o seu irmão. Então basicamente, os piratas ganharam. É aí que você pensa, os piratas ganharam. Então era só fugir, era só ir embora dali. E realmente, era só ir embora. Porém, o Akainu não iria permitir. Mesmo o Barba Branca segurando os outros para os seus filhos poderem fugir, para o próprio Luffy poder fugir, enquanto o Ace estava indo embora, o Akainu desferiu algumas palavras que feriu ali o orgulho do Ace. E principalmente, ele estava manchando o nome do Barba Branca. E o Ace admira muito Barba Branca. E muita gente fica bastante brava com esse momento,
porque era um momento em que o Ace ele realmente poderia ter ignorado e ido embora. Era. Porém, o Akainu estava falando do homem que deu um sentido para a vida do Ace. O homem que o acolheu, mesmo sabendo do seu passado, mesmo sabendo de tudo, mesmo sabendo que ele era filho do Roger e tudo mais. O Barba Branca havia sido o pai que o Ace nunca teve. Então, basicamente, aconteceu o inesperado. O Akainu ele decide bater de frente ali com o Ace por um momento, porém, o Akainu resolve matar o Luffy, pois ele poderia se tornar um perigo muito maior do que o próprio Ace era naquele momento. Mesmo o Ace tendo 500 milhões de recompensa, mesmo sendo o comandante da segunda divisão, o Akainu preferiu ir atrás do Luffy. E então é aí, nesse momento, que o Oda ele te engana, porque é nesse momento que o Ace se sacrifica e você vê ele morrer ali. Basicamente, o arco de Marineford, ele em vários momentos, ele te dá ali a esperança de que o Ace iria sair vivo. Tem toda aquela construção do Luffy entrar na prisão, do Luffy bater de frente com um monte de gente. Ele te dá uma esperança de que o Ace seria resgatado na prisão, porém ele não é. Então basicamente o Oda ele cria ali uma outra linha de desenvolvimento em que o Ace já estava ali para ser executado. Você pensa, ele vai morrer da mesma forma que o Roger morreu, mas não, o Oda te surpreende. Ele faz o Luffy usar o Haki do Rei. Nem o Barba Branca tinha usado o Haki do Rei naquela altura do campeonato devido à idade. Então basicamente, até esse momento, o Oda ele te enganou 2 vezes. Então depois que o Luffy consegue libertar o Ace ali, você pensa, acabou, os piratas ganharam. Então o Oda novamente ele te surpreende e o Ace, infelizmente, nos deixou. Eu acho esse desenvolvimento de Marineford algo muito curioso em relação ao One Piece, porque há muitas sagas a gente vê vários personagens escapando da morte de maneiras diferentes, como por exemplo em Alabasta. A gente viu o Pel carregar a bomba que ia destruir ali uma parte de Alabasta, e mesmo assim ele sobreviveu. A gente viu lá em Skypiea o próprio Enel acertar raios poderosos em várias pessoas, cargas absurdas, 1 milhão de volts, 100 mil volts, e mesmo assim essas pessoas que eram atingidas, por exemplo o Pagaia, que era o pai da Konis, ele tinha sobrevivido. E basicamente depois, em Enies Lobby, a gente vê os personagens passando ali pelo Buster Call, e basicamente toda a Frank Family, toda a galera da galera, todos sobreviveram. O Chapéu de Palha sobreviveram. Até aquele ponto da história, a gente só via personagens morrer em flashbacks. O primeiro personagem que a gente viu morrer foi o Merry. E por mais que ele fosse um barco, a situação ali, todo o sentimento te pega de surpresa. Mas ainda não era um personagem de carne e osso, um personagem vivo. Então, depois de montar várias situações de perigo para vários personagens e livrá-los da morte, o Oda ele cria aqui uma situação em que você espera que o Ace sobreviva no final. Ele joga a linha do desenvolvimento da história para isso. Ele vai sobreviver. Ele vai conseguir. Por mais que o Oda sempre colocasse algo que você já olhasse e falasse, não vai dar, ele colocava outra coisa na história que você fala, vai. Então depois de ficar nesse bate e volta, depois de jogar ele na prisão, dar a esperança que o Luffy vai conseguir resgatar ele ali, ele simplesmente o manda para execução. Depois de mandar ele para execução e rolar toda a guerra de Marineford, quando ele está prestes a ser executado, você pensa que agora acabou. Então logo depois disso, ele te surpreende, fazendo o Luffy usar o Haki do Rei. E logo depois de livrar as algemas de Karoseki do Ace, você novamente pensa, vai dar tudo certo. Porém, ele te surpreende novamente e mata o personagem no final ali, salvando o Luffy. Basicamente a construção do arco de Marineford é algo bastante incrível. E por conta desses pequenos detalhes, o Luffy ter se separado dos seus companheiros, ele ter ido para Amazon Lily, ele ter ido para Impel Down, ele ter ido para a Grande Guerra, é o que torna esse arco tão incrível, é o que torna o final dele tão surpreendente, porque mesmo que você soubesse que o Ace iria morrer, você tinha uma esperança de que ele fosse sobreviver no final, que ele conseguiria sair ali vivo, junto do Luffy, e que talvez eles pudessem navegar juntos. Então é isso aí, galera, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu sempre quis fazer um vídeo falando do desenvolvimento de Marineford, de como o Oda, ele faz você pensar em vários momentos ali da história, de que o Ace vai sobreviver, de que o Ace vai sair vivo, mas no final ele te engana. Com certeza muitos devem ter ficado
com aquele sentimento de que eu fui enganado pelo Oda. O Oda, ele faz a gente ficar com esse sentimento em vários momentos durante esse arco. E eu acho que esse arco merece ter um vídeo pra lembrar aí que você foi enganado. Eu fui enganado. E basicamente é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem, a gente pode trazer aqui mais vídeos falando de outros arcos e tal. Eu tô reassistindo muita coisa do pré-time skip e tudo mais. Qualquer coisa eu posso trazer outros vídeos aqui. E dá pra perceber também que a edição desse vídeo foi meio diferente e tal. Essa edição toda elaborada e tal. Eu quero fazer esses vídeos mais contando o arco, mais trabalhados, com mais detalhes, mais coisas. Eu espero que vocês tenham gostado, então compartilhe com os amigos, porque esse vídeo deu um trabalho danado. Então é isso aí, valeu e falou!